Hoje eu vou falar porque você pode ter as melhores ideias, as melhores soluções, os melhores produtos, mas se você não conseguir comunicar isso bem de forma geral, talvez todo esse potencial não seja tão bem aproveitado, apesar de parcialmente poder ser aproveitado se você tiver um bom conteúdo, coisas boas a falarem e coisas boas a entregar, né? Como pensar em produtos de forma geral. Eu estou pensando muito na questão de forma geral mesmo, sabe? Tanto produtos físicos, tanto ideias que você tem, tanto formas de convencimento dentro das relações sociais. Então, como é que eu estou fazendo esse vídeo? Como é que eu comecei esse vídeo para chamar essa atenção? Como é que, por exemplo, se você vai fazer um projeto de pesquisa, né, eventualmente, isso também vai ser um ponto de convencimento, talvez não do público, mas também de quem orienta, de quem está ali à frente. E como essa relação entre aquilo que é de fato valor e a forma de comunicar tem relação, porque isso vai um pouco além do tema que eu trabalho aqui, né, de gestão de conhecimento pessoal, mas na verdade eu estou encontrando um pouco desse caminho, desses pontos fortes para me falar aqui no canal. E dentro desse processo, né, de iniciar um canal, mas também iniciar um negócio a partir disso, um dos desafios que eu estou fazendo no curso é de aliás, uma das aulas foi de contar a minha história e tentar identificar os pontos mais fortes, assim, né? Apesar de já chegar com um certo direcionamento por esse tema, mas também de gravar vários vídeos. Então, isso faz parte também da diversificação desses vídeos. E até agora já foram mais de 20 vídeos, deixa eu só conferir aqui, que eu gravei pro YouTube. Na verdade foram menos com relação ao desafio. Eu tô exatamente no dia 20, na verdade, que é o dia 15, hoje é dia 15, né? É isso mesmo. Eu tô exatamente no dia 20 desse desafio de gravar, ler, escrever e meditar todos os dias, né, agora. E esse eu acredito que esse seja um dos meus pontos fortes, né? A própria comunicação em si, pelos outros contextos que eu tive, não só por ter gravado 20 vídeos, porque eu acho que eu já gravei muito mais vídeos na minha vida do que isso e, enfim, já tive que expor muito mais coisas do que isso, por todo um contexto, assim, de ter trabalhado com mídia também há muito tempo, muito tempo, assim, né? Na época da pandemia, não foi tanto tempo assim. Eu trabalhei para um canal do YouTube, eu fiz parte da empresa júnior e do setor comercial, e era diretor depois do setor comercial, então estava ali, de certa forma, na liderança desse time, e isso envolve muita comunicação. Acho que mais comunicação do que tudo, comunicação e conhecimento e, enfim, lidar com pessoas do que tudo, que é muita comunicação. E até pelo próprio curso, né, de psicologia, a gente tem muitas apresentações e, enfim, isso não necessariamente quer dizer que todo mundo vai conseguir falar bem e se articular bem também. Eu acho que esse vídeo também pode ajudar pessoas que têm, que estão nesse contexto, assim, sabe? Eu vejo muitas pessoas que também são um pouco tímidas, apesar de eu não gostar muito dessas classificações. Em alguns sentidos, às vezes eu acho que elas atrapalham mais do que ajudam, mas existem, né? Essa característica de certa timidez. Mas tô dando esse contexto para comentar que a comunicação para mim sempre foi uma coisa muito importante dentro de diversos aspectos, né? Das coisas que eu queria fazer, até as coisas que eu já fiz e tinha que mostrar também. Eu muitas vezes fui tanto prejudicado pela minha comunicação, mas também muito favorecido por ela. E um exemplo disso, né, é esse canal, que eu espero que conforme o tempo isso vá ganhando mais valor também. Mas a questão é que não basta só ter valor, ter o conhecimento, saber o que você está falando, ou então ter a melhor solução para um problema, sabe? Você tem que saber como mostrar isso. E é nesse ponto que eu comento que a comunicação foi de grande ajuda, mas também foi de grande prejuízo quando ela não foi muito bem feita. Porque, de forma geral, a gente vive com outras pessoas e precisa tomar decisões em conjunto, ou então influenciar pessoas a tomar decisões, né? Desde as menores possíveis até as maiores, por exemplo. A cada frase que eu falo nesse vídeo, querendo ou não,
eu tô te influenciando a ficar no próximo minuto, e no próximo minuto, e no próximo minuto, até o final do vídeo. E desde o começo eu tô tentando fazer isso, e não que eu fique pensando diretamente sobre isso, mas é uma forma também de ir comunicando e construindo esse valor, entregando aquilo que eu tenho a falar, que nesse caso é sobre a comunicação. Então, a primeira coisa que eu comecei a entender é que não basta eu só saber, ou então ter uma boa coisa para integrar. Eu preciso saber como empacotar isso. E uma das questões de como fazer isso, né? Eu acho que vou pro segundo ponto já. Acho que esse vídeo vai ser relativamente curto. Na verdade, eu nunca sei exatamente quanto tempo vai durar meus vídeos por conta da organização de tópicos que eu faço. Mas dentro desse segundo ponto, assim, que na verdade esse primeiro ponto foi esse problema, né? O valor é diferente da comunicação, e a comunicação é muito importante para que essas coisas estejam juntas, né? Mas como fazer isso? Aí entra no próximo ponto, que é identificar o problema, assim, né? O que é valor em termos contextuais? Na verdade, além de problema, acho que pensar em contexto sempre me ajudou, e eu vou colocar aqui como exemplo o exemplo do próprio comercial, dentro da empresa que eu participava, que era de psicologia. Então, uma das formas de comunicar bem aquilo que era a nossa solução, ou uma das nossas soluções, era o simples fato de entender o contexto daquela empresa. Seja uma empresa júnior, seja uma empresa de mercado mais consolidada, mas entender quais são os pontos, e geralmente esses pontos têm relação com problemas, se troca de uma relação comercial, que eram mais relevantes para aquela pessoa. Para duas coisas, a partir daí, tomar duas decisões. Aquilo que você tem de valor faz sentido para aquela empresa. Então, isso foi uma filosofia de venda que eu sempre deixei muito claro quando eu estava... tanto foi me deixado claro quando eu cheguei, mas também quando eu saí. Que não faz sentido você entregar uma coisa se você não vê que pode realmente ajudar, sabe? Não faria sentido, por exemplo, entregar uma solução de recrutamento e seleção, sendo que a pessoa já está com o time formado. Não faz sentido. Então, esse ponto da escuta do problema parece um pouco contraintuitivo com a questão de venda, com a questão de comunicação, só que é muito importante. Talvez seja a questão mais elementar para uma boa comunicação, né? Identificar o problema, porque a partir dessa relação entre o valor e o problema, o contexto, que entra uma boa comunicação, uma comunicação que faz sentido realmente, né? Então, escutar, identificar quais são os problemas, estudar, por isso que tem muita relação com a gestão de conhecimento, né? Quando eu estudo, eu consigo antecipar problemas gerais que já estiveram, enfim, em jogo, sabe? Então, no começo do vídeo eu comecei com um problema, que é o problema de o seguinte: você tem algo a entregar que você sabe que é bom, que você tem convicção disso, mas está incompatível com o contexto. Ou seja, falta uma boa comunicação a partir disso. Então, esse problema talvez seja o que manteve você no vídeo, além de uma certa curiosidade que também pode acontecer, sabe? Então, isso é um ponto importante. Eu não tirei isso do nada, eu tirei isso da minha experiência também, dentro desse contexto de empresa júnior e dentro da própria fundamentação de vendas, né? Existe toda uma técnica fundamentada para isso, que é o Spin Segment, que é uma das técnicas de venda, de identificação que a gente fazia para entender isso, né? Se faz sentido, e se faz sentido, como falar aquilo que faz sentido para a pessoa, né? Ok, você tem uma solução que vai estar contextualizada para aquele problema. Aí entra quais são os pontos mais relevantes dentro daquela solução, porque uma solução pode ter vários benefícios. Então, por exemplo, eu estou precisando de um microfone para mim gravar os vídeos, e tem vários benefícios nisso. Tanto uma qualidade audiovisual melhorada, né, nos meus vídeos, para entregar uma melhor solução para você, um melhor vídeo para você, mas também por uma questão muito prática e material, que eu moro numa cidade que faz calor, e se eu ligar o ventilador, que está aqui atrás de mim, isso vai fazer um ruído que vai atrapalhar o vídeo e o meu objetivo mais geral. Mas isso é um problema para mim, porque eu sinto bastante calor, e às vezes até o meu próprio raciocínio fica um pouco prejudicado se eu gravo mais de um vídeo como eu tô fazendo, sabe? Não agora, porque hoje eu só vou gravar esse vídeo mesmo.
Mas entende que são dois benefícios de uma mesma solução, que é o microfone. E tem coisas que podem pesar mais do que outras, né? Dentro desse contexto. Então, escutar, identificar o problema é o primeiro ponto. Nossa, já foi um pouco... Enfim, já passou um pouco do que eu estava pensando para essa dica, mas é porque uma coisa vai puxando a outra. E o terceiro ponto é justamente o estudar, mas também tem relação com isso, né, do problema, mas talvez seja uma questão anterior. Na verdade, uma questão que está sempre nesse jogo, né, entre o problema e a solução, o problema e a solução, em termos de certo convencimento, né? Eu acho que também isso ficou claro, né, que a forma de comunicação que eu estou falando aqui é para um convencimento de alguma ideia, de algum produto. E produtos também viraram ideias, né, pela organização social que a gente tem. Mas esse terceiro ponto do estudar é tanto para aquilo que eu falei, né, antecipar alguns problemas, mas também para que você de fato tenha valor a entregar, que de fato tenha soluções que gerem algum tipo de benefício para aquele contexto, para aquela situação. Se não, você pode até conseguir vender uma vez, né? E, aliás, comunicar, convencer uma vez. Eu estou falando de comunicação de forma bem ampla, como eu iniciei o vídeo. Mas aquilo não vai se sustentar. Então, do que adiantou, sabe? Isso que acontece, por exemplo, com... Enfim, golpe, né? Golpe basicamente é isso. Tipo, a pessoa tem um problema, ela acha que vai ser solucionado por aquela questão, e ela toma um golpe. Enfim, porque aquilo que era a solução não foi atendida, sabe? Na verdade, talvez o golpe é um pouco mais embaixo, né? Um pouco pior do que isso. Mas eu vou colocar uma coisa que pra mim parece se assemelha bastante a um golpe, que são, por exemplo, as casas de aposta, sabe? Tipo, querendo ou não, a pessoa quer ter um entretenimento ali, ou então uma fonte de renda extra, só que nem sempre aquilo é satisfeito. E às vezes essa própria insatisfação também mantém, enfim, esse ciclo, sabe? Mas a questão é que pra mim, por exemplo, não tem valor, sabe? Tipo, não tem valor fazer uma aposta. Porque é uma coisa ruim. Eu acho que é uma coisa que mais prejudica do que melhora, sabe? Eu acho que tanto o objetivo de ter uma renda extra não é favorecido. E talvez o entretenimento seja, mas tem outras formas de fazer isso também. Até pelo próprio jogo, sabe? Tipo, é estranho isso pra mim. Tipo, tem um jogo que já é um entretenimento, e é um entretenimento sobre o entretenimento que aposta sobre o jogo. Sendo que você simplesmente poderia, tipo, apostar alguma coisa muito mais leve com um amigo seu, ou então apenas torcer, sabe? Porque torcer também é uma aposta. Então, enfim, mas é um pouco disso. Eu acredito, e aí isso vai muito da minha perspectiva, que não tem valor. Isso. Mas o estudar, ele entra justamente para que você agregue valor àquilo que você tem de solução, né, para outra pessoa. Então, nesse exemplo que eu falei de uma pesquisa, sabe? Inclusive eu estou em busca disso. Acho que uma das formas de comentar isso, quando você vai, por exemplo, uma entrevista de emprego, enfim, entrevistas que eu já fiz também de processo seletivo, é de como aquilo vai se fundamentar, sabe? Como, querendo ou não, o processo de seleção ele está buscando uma fundamentação de competências para uma melhor decisão no contexto de trabalho de forma mais ampla, sabe? Então, o estudo ele ajuda e ele é a própria coisa em si, em alguns momentos. Por exemplo, um professor, para mim isso é um exemplo muito claro, assim, um professor, o recurso que ele tem é tanto a relação, né, que ele estabelece, mas também o conteúdo que ele tem. E isso está intimamente relacionado ao estudo, mas com diversas profissões isso está relacionado, sabe? Então, um outro exemplo mais prático, mas prático não, né? Diferente. Um programador que tem que fazer um programa para um caixa de supermercado para contabilizar as entradas e saídas. Para que ele faça tudo isso, ele vai ter que ter vários níveis de conhecimento até chegar naquela solução mais prática, assim, né? Pragmática. Porque vão ter várias micro soluções aqui, de vários micro problemas, até fechar uma solução maior. Nesse problema é um programa de
contabilizar, né, os itens que saíram e entraram aqui. Eu estou dando esse exemplo aqui, só uma forma de contornar isso. Mas é só para colocar que o estudo tem muito valor, porque ele de fato vai chegar mais perto dessas soluções de problemas iniciais, né, que as pessoas têm. Enfim, esse estudo pode estar atrelado à qualidade, né? Qualidade de serviço, qualidade de produto. Então, é um pouco disso. Que não adianta você só ter uma boa comunicação se você não tem uma boa coisa para entregar. Quer dizer, tem um monte de gente que faz isso, mas isso pode dar certo para aquela pessoa, mas em um contexto mais amplo tá dando errado para um monte de gente, sabe? Então, não faz sentido. Enfim. E aí o terceiro ponto, de fato, entra na própria comunicação, assim, né? Ou, na verdade, o quarto ponto, né? Que é a questão do formato, a fala em si. Que, além disso, né? Escutar, identificar quais são os problemas, qual é o contexto ali, aquilo que pode estar sendo mais valorizado dentro daquele contexto em diversas soluções, ter a solução em si que tenha compatibilidade, e aí isso é aumentar a qualidade daquilo que você quer convencer, a qualidade da sua ideia, e aí pode ser da questão material mesmo. E aí entra a questão do próprio formato, que é meio que a conexão entre esses dois pontos, né? Da forma do problema em si e a própria solução, o próprio serviço, né? Essa própria qualidade. Então, dentro do formato, você vai ter várias formas de fazer isso, né? Então, por exemplo, dentro de um produto, como eu falei do microfone, vou me manter nesse exemplo. Eu posso falar dos atributos técnicos. Então, ele pega a 100 metros de distância. Eu posso falar dessa questão do material. Ele é resistente, você pode tacar ele no chão que ele não vai quebrar. Eu posso falar de como ele foi feito, né? Onde ele foi feito esse microfone, porque ele é bom, e tudo mais, todas essas características técnicas. E aí você vai ter uma sequência de informações que está muito relacionado com o estudo, né? Que vão direcionar a forma da comunicação. E isso eu acho que é bem simples assim de entender. Tipo, você tem 1, 2, 3, 4, que são todas informações verídicas e consistentes sobre um produto, sobre uma ideia. E aí você tem a forma de organizar isso. É simplesmente isso. O formato é uma organização daquilo que já está posto ali de forma verdadeira, vamos colocar assim. Ou então de forma, talvez não verdadeira seja a melhor palavra, mas porque também tem questões emocionais ali que não necessariamente são verdade, são apenas percepções que afetam o nosso corpo de alguma maneira, sabe? Mas isso também está ligado àquilo. Então vamos colocar como características, né? Que aí podem ser características mais técnicas, mas também questões mais do valor que é percebido e aí que está todo atravessado por um contexto social que também vai determinar o que é valor, o que é valorizado, quem são as pessoas que são valorizadas, o que essas pessoas têm que são valorizadas, enfim, tudo isso que está agregado, mas está relacionado, está em volta daquele produto, daquela ideia. Então, a forma é um pouco dessa ordem, mas também um pouco de como chega. Então, a próprio tom de voz, a própria questão audiovisual, o design, tudo isso faz parte da forma, né? Então, desde aqui essa janela aqui, mais simples, né? Tipo, meu livrinho que tá lá na ponta do Capitães de Areia, que eu terminei recentemente, a cor da minha camisa, a minha cor, enfim, minhas características, isso também faz parte da forma. As questões materiais e visíveis, mas enfim, como aquilo vai estar atingindo nossos sentidos, que é a própria comunicação em si, né? As formas da comunicação. Porque isso vai importar, né? E fazendo a relação entre essas coisas, você vai conseguir manipular melhor a fórmula da comunicação. Então, agora eu vou tentar fazer uma ligação entre todos esses pontos, esses dois pontos e a forma. Quando eu escuto a pessoa, eu identifico quais são os problemas, o que está mais latente, e eu vejo que faz sentido,
com relação ao estudo, aquilo que eu tenho para entregar. Isso é bem importante para que isso se mantenha e que você seja vou colocar assim, uma questão mais ética, né, moral também. Enfim, entregar boas coisas porque pessoas estão precisando. Enfim, de uma forma muito simplificada. Enfim, quando eu identifico esses pontos, então eu vou manter ainda no exemplo do microfone, porque é o que está ainda mais latente para mim. Quanto mais eu falo, mais isso fica evidente. Que é essa questão do calor, sabe? Tipo assim, se eu começo esse vídeo, um vídeo para mim mesmo, né? Falando sobre esse microfone, sobre esse produto, sobre essa ideia, começo. Você que tá precisando de Opa! Uma chamada, velho. Ah, meu Deus. Consegui cancelar a chamada. Que ia me atrapalhar aqui. E não é de alguém importante. Mas enfim, se eu começo a minha comunicação sobre aquele microfone falando justamente sobre esse ponto, sabe? Você vai conseguir gravar com barulho em ambientes que tem ruído e, enfim, conseguir ter mais tranquilidade ali para ter um conforto climático com um ventilador. Isso para mim, que era uma questão, que está sendo uma questão, na verdade, vai ser meu próximo investimento, com certeza. Aquilo chama muito mais atenção. Mas eu poderia ter falado isso no final ou no meio, sabe? Mas essa questão da ordem muda o engajamento, né? Esses minutos que estão sendo colocados. E aí entra uma questão de marketing, por exemplo, que não sei exatamente se é do Ícaro de Carvalho. Eu acho que o Ícaro de Carvalho fala isso, que é um dos marqueteiros aí famosos do Brasil e tal. Mas também tem aquele cara do Tribus, que é Stephen Gold, porque eu não li, né? Eu estudei, enfim, por terceiros, a partir de cursos. Mas ele fala que o marketing é você transformar segundos e minutos em horas, e horas em dias, enfim. Escalar esse tempo, né? E isso vai muito dessa forma de comunicação. Também atender ao que são essas demandas e o que são esses problemas. Então, é isso. A forma, o que você está falando e como você está falando, em que ordem você está falando, em que intensidade você está falando, vai influenciar muito naquilo que é essa relação entre problema e o conteúdo, problema e valor. E muitas vezes isso vai até determinar o valor, né? Então, como eu disse, tipo, tem pessoas influentes de forma geral que usam determinado tipo de marca, determinado tipo de coisas, e isso também determina, em certa forma, influencia, vamos colocar assim, influencia a forma com que outras pessoas vão enxergar o valor, sabe? Enfim, isso é a própria questão de marca. E aí, se você for, enfim, talvez colocar com outras nomenclaturas, né, tipo um certo feticismo dessa mercadoria, também um discurso, sabe? Então, essa forma que vai desde da ideia boa, da boa forma, do bom produto, até como conectar isso, vai fazer muita diferença. Então, é um pouco disso que eu queria passar, assim, e eu acho que isso é importante, talvez eu tivesse que falar isso no começo do vídeo, que é o quanto que isso pode ser relevante para certas inseguranças que a gente tem, sabe? Porque muito do que pode ter valor, às vezes não chega a ter valor para outras pessoas por conta da forma. E aí a gente também começa a se auto-questionar com relação a esse próprio valor, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer muito, assim. E eu acho que, pra mim, pensando num exemplo aqui, né? Isso, por exemplo, aconteceu comigo quando eu trabalhava com design, em um período específico. Tipo assim, eu fazia bons designs, tipo, enfim, uma coisa contextualizada ali, criativa, que não tava em voga ali, mas também pegando referências de outros lugares, assim. Mas a forma com que eu apresentava, então, o que as pessoas estavam vendo ali, né, quem estava contratando, nesse caso específico, não tava batendo, sabe? E aí,
nesse contexto eu realmente comecei a questionar muito da minha competência, do meu valor, do meu trabalho e das coisas que eu estava produzindo em si, né? Das questões mais materiais, né? Que não são materiais em... Aliás, são materiais, né? Tipo... é porque esse conceito de material às vezes ele fica um pouco nebuloso, assim, né? Tipo, na era digital. Tipo, até que ponto esse vídeo não é material, sendo que isso tá afetando nos seus ouvidos, sabe? E vai ter repercussões na sua rotina, sabe? Tipo, pra mim é muito material isso também. Enfim, a comunicação por si só, ela tem muito esse poder material, talvez não a primeiro momento, mas em termos de repercussão. Enfim, grandes questões, né, da humanidade foram endossadas pela comunicação, né? Enfim, até coisas muito pesadas como eugenia, tipo, racismo, né? Todo o racismo é uma forma de comunicação, sabe? Tipo, é uma forma de hierarquizar pessoas e, enfim, contextos. E aí eu falo racismo de forma mais ampla, né? Então, o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu na Alemanha, enfim, o que aconteceu em outros contextos mais delimitados assim, isso é uma forma de comunicação. Então, não é só o valor em si, mas a forma. Aqui o que é a comunicação, eu acho que é a principal mensagem que eu quero trazer aqui, que talvez você também tenha competência, tenha boas coisas a integrar, mas isso precisa ser ajustado ao contexto ou até mudado de contexto, né? Talvez não seja muito ajustar a forma de comunicação, realmente seja mudar, sabe? Como eu mudei, tipo, eu tava nesse contexto de design assim, e eu vi que aquilo não tava dando, e eu mudei. Não só porque eu queria, né? Porque, enfim, eu cheguei a um acordo com a minha pessoa que tava contratando e foi tudo bem. Mas, querendo ou não, foi uma mudança, porque eu também não insisti tanto para ficar ali onde talvez aquilo que poderia ter um valor não estava encaixando, sabe? Muito da comunicação, eu acredito que seja mais sobre o que é ou não bom, porque isso vai ser muito relativo ao contexto, e menos sobre o que é bom ou não, mas isso também é muito importante, mas mais sobre até esse encaixe, que no caso é o ser bom e o encaixe aqui. Enfim, e é um pouco dessa síntese aqui que eu queria trazer para o vídeo. Agora a gente vai fazer uma síntese que ter algo de valor não é o suficiente para você conseguir mais adeptos ali ou um certo convencimento daquela ideia. Então, precisa entender o contexto, que aí eu coloquei como escutar, identificar os problemas, estudar de fato aquela solução e aumentar ainda o valor dentro daquele contexto, então antes, né, previamente daquele contexto, e encontrar a melhor forma de colocar isso. E aí coloquei 2 pontos aqui, que é principalmente pensar nessa atenção com base naquilo que foi trago do contexto e essa questão da ordem, né? A ordem das coisas e o formato também mais explícito em termos de, enfim, daquilo que aparece, né? Realmente, para além do dito. Então, acredito que esses são bons pontos assim para pensar na comunicação. E tem muitas questões práticas que podem ser tiradas a partir disso, né? Então, a próprio fazer perguntas, o próprio estudar, entender qual é o valor daquilo, o próprio procurar formatos de comunicação, priorizando aquilo que vai chamar potencialmente mais atenção no começo. São questões mais práticas também para você tirar dentro da sua comunicação. E eu falei que esse vídeo ia ser mais curto, mas tipo, deu meia hora. É porque eu não fiz nenhum vídeo mais sobre comunicação, então acho que eu tinha bastante coisas pra falar, assim. E eu tô me comunicando bastante, né, nesses dias. E agora eu quero pedir uma coisa muito pontual, muito rápida pra gente finalizar o vídeo. Quero que você fale aqui uma situação que você não conseguiu talvez encaixar muito bem essa questão do valor com o contexto e talvez uma outra situação que você consegue valorizar e encaixar essas duas coisas, que eu quero saber o que vocês fazem, o que vocês têm de dificuldade com relação a isso. Se eu trago mais vídeos também com relação a essa parte da comunicação, porque
tem muito a ver com a parte da expressão dentro da gestão de conhecimento pessoal. Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até a próxima.